Confessamos os nossos pecados, abrimos os nossos lábios para dizer que somos pecadores, imerecedores da graça divina, da graça que nos restaura, da graça que nos abençoa, da graça suficiente, da graça disponível a todos nós. Mas obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, escuros como a escarlata, o Senhor os torna tão brancos como a neve, como a lã, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não há iniquidade que o Senhor não possa perdoar, a não ser a iniquidade do soberbo, do arrogante, do altivo de coração, que não reconhece
os seus pecados e as suas misérias. Obrigado porque para todo aquele que reconhece que é pecador, obrigado porque para todo aquele que confessa os seus pecados e os abandona e os deixa, encontra perdão, graça e misericórdia. Por isso, Senhor, livra-nos do orgulho, porque o orgulhoso, o soberbo, não reconhece a altivez do seu coração. Livra-nos, Senhor, de sermos enganados por uma mente cauterizada. Senhor, nosso coração muitas vezes não chora pelos nossos pecados, não choramos e não lamentamos pelas nossas misérias. Muitas vezes estamos tão afadigados em repararmos no cisco do olho do irmão, que não temos tempo para reparar a trave que está diante de nós. Mas nesta manhã pedimos que o Espírito Santo de Deus, aquele que perscruta o coração e prova os pensamentos, os desígnios do coração do homem, trabalhe internamente na nossa vida, nos santificando, nos reparando, nos restaurando para a glória e para o louvor do teu santo nome. Estamos diante do Senhor. A nossa vida é vivida diante do Senhor. E reconhecemos que o Senhor está aqui. Assim como estava na nossa casa antes de sairmos para vir à igreja. Assim como estava conosco na noite, no dia anterior. Tudo que fazemos, fazemos diante de Ti, e por isso pedimos perdão. Tudo que temos vivido, vivemos diante do Senhor, e por isso pedimos perdão. Porque muitas vezes nós somos templários demais, Senhor, achamos que o Senhor está aqui no templo apenas, e nos esquecemos que o Senhor está conosco no nosso trabalho, ao lado do volante do carro, conosco, na nossa cama, no nosso lar, e não lhe damos valor e reverência e respeito à Tua presença. Pecamos deliberadamente porque não enxergamos a Tua presença ao nosso lado, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Perdão, Senhor, pela frieza e pela dureza do nosso coração. Perdão, Senhor, quando não nos portamos como bom samaritano, quando sabemos que devemos fazer e não fazemos. Perdão, Senhor. Entramos aqui neste santo lugar para sermos trabalhados e aperfeiçoados por Ti, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Recebe o louvor, o culto e a adoração da Tua igreja, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos em Teu nome toda obra maligna e toda obra contrária sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Nós rejeitamos, Senhor, toda obra das trevas, toda impiedade, toda enfermidade de origem maligna, nós repreendemos em nome de Jesus. Venha sobre nós neste culto, Senhor, de tal ponto, de tal forma, que ao voltarmos para os nossos lares, possamos dizer: o Senhor falou conosco, o Senhor estava conosco, o Senhor caminha conosco, o Senhor é o meu pastor. Faz-nos voltar, Senhor, que possamos parar à margem do caminho e perguntarmos pelas veredas antigas, pelos caminhos certos, pelos caminhos que levam a Ti, Senhor, pelo caminho que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, ouça o clamor da Tua igreja. Muitos dos Teus filhos entraram nesta manhã para se apresentarem como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas também muitos entraram com petições, com urgências, com demandas, com necessidades que precisam ser supridas, com enfermidades que precisam ser curadas, com relacionamentos que precisam ser restaurados, com pecados que precisam ser confessados e perdoados, vícios que precisam ser libertos. Senhor, faz-nos ver a Tua presença, porque aqui o Senhor está, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos.
Charles Spurgeon certa vez disse: é impossível que uma pessoa morra afogado enquanto a sua cabeça estiver para fora d'água. Amém? Entenderam? Quem é a cabeça do corpo chamado igreja? Cristo. Você jamais morrerá afogado. É impossível que alguém morra afogado enquanto sua cabeça está fora d'água. Deus está conosco. Deus está contigo. E é por isso que nós nos alegramos na presença do Senhor e festejamos com a sua presença. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Eu queria pedir para os diáconos, por favor, acenderem a luz. Está um pouco escuro. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 14. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que está convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém. Um dos motivos pelos quais você está aqui hoje como igreja para servir ao Senhor é para que eu e você permaneçamos firmes no Senhor. Amém, queridos? Como você encara esse livro? Um objeto para se trazer ao culto? Como uma bolsa quando você a pega para ir ao shopping, ao mercado? Queridos, precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos diz, para que possamos permanecer firmes na fé. A palavra de Deus também nos diz que viriam dias, tempo, em que os homens não suportariam mais a sã doutrina. E esse tempo chegou. E é por isso que eu quero desafiar você a começar a leitura bíblica, a estudar a palavra, a fazer a sua inscrição na academia bíblica. Estar aqui, nós começaremos no mês de março, às 9 horas da manhã, estudando a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque as heresias e as seitas têm chegado na nossa vida muito forte, e de uma maneira muito rápida e fácil. Canais de TV, emissoras, internet e tudo mais. E é o momento de nós olharmos para a palavra e preservarmos o que temos. Amém, queridos? Trate a palavra de Deus com carinho, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Quando você sai de viagem e não conhece a rota, a primeira coisa que você faz é: o mapa está aqui? O GPS está atualizado? Você tem certeza? Ele está funcionando? Porque ninguém quer errar o caminho. Amados, nós não temos dias a perder na nossa vida. Quer que Deus fale contigo? Abra a Bíblia. Quer que Deus fale contigo? Se dedique à palavra do Senhor. Muitos enganadores, falsos profetas, falsos mestres têm surgido em nosso meio. Isso há quase 2000 anos atrás já se era pregado como palavra de Deus. Paulo, Pedro, João já nos advertiam sobre isso. E é por isso que eu quero desafiar você a se lembrar que nós, como igreja cristã reformada, temos a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Pastor, por que a IPI do Brasil, a nossa igreja, nossa denominação, tem um manual de regras? Nós temos a Bíblia. E ela nos é suficiente.
e ela nos é clara. Faça a prova. Não leia a Bíblia como um jornal informativo, mas leia a Bíblia como direção de Deus ao seu coração. Quando eu e você decidimos aplicar cada uma dessas palavras, teremos nossas vidas transformadas e prósperas pelo Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus esteja abençoando ricamente o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Cumprimente a pessoa com a paz do Senhor que está ao seu lado. Dê um abraço apertado. Diga a ela: seja bem-vinda, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. E com alegria no nosso coração, vamos louvar ao nosso Deus. Desse lugar, da nossa família, do nosso coração.
vamos cantar mais uma vez, ó Alfa, Ômega. Vem, Senhor Jesus. Que você possa fechar os seus olhos e cantar com todo o seu coração em nome de Jesus, para que Ele possa fazer da sua vida habitação. Amém? A sua vida hoje nesse lugar, amém? Vira para a pessoa que está do teu lado e fale isso. Eu vejo a glória do Senhor na sua vida. E se você não está vendo, declara pela fé, em nome de Jesus.
nós estamos na presença do Senhor, porque tem algumas áreas da nossa vida que a gente não consegue entregar. Mas que cada área da sua vida você possa estar colocando agora diante do trono do Senhor. Se é a falta de perdão, se é um filho que está longe, se é o seu coração que está seco da presença do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu sei como eu entrei aqui hoje. E eu estou precisando muito da presença do Senhor, mais e mais. Que você possa caminhar com o Senhor cada dia, consagrando. Às vezes a gente está no caminho, o Senhor vai nos lembrando isso daqui também, isso daqui também. Olha o seu filho, olha o seu marido. Que você possa consagrar ao Senhor todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. E entregar, e deixar lá, para que o Senhor possa cuidar. Porque a vontade do Senhor para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Repita comigo: boa, perfeita e agradável. Vira para a pessoa que está do teu lado. Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Então que nós vamos consagrar agora todo o nosso ser, toda a nossa vida. Amém. Se você está com o seu envelope de dízimo ou com a sua oferta, segura ela em suas mãos. Nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com os meus irmãos e agradecer ao Senhor. Porque bem mais aventurado é dar do que receber. Deus, obrigado, porque se nós temos hoje algo a oferecer para o Senhor, é porque isso veio de Ti. E está voltando para o Senhor por meio de ofertas, por meio do dízimo. Por isso, Senhor, nós queremos dizer que somos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Obrigado porque a provisão na nossa vida tem sido algo certo. Assim como o maná caiu durante 40 anos, um dia após o outro, o Senhor nos tem dado o pão nosso de cada dia. Nós lhe somos gratos, Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantarmos esta canção, devolveremos a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Te
Nós consagramos as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas vidas no Teu altar, Pai. Muitas vezes nós nos esquecemos que o Senhor habita em nós. Entristecemos o Teu coração, Senhor. Perdoa-nos, Pai, quando esquecemos que o Senhor está conosco. Perdoa-nos, Pai, quando esquecemos de buscar mais de Ti. Quando nos distraímos, Senhor, com a luta do dia a dia, com a correria da vida. Senhor, que nós possamos consagrar a nossa vida no Teu altar. Tornar santo as nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos. Que nós possamos estar na Tua presença o tempo todo, Pai. Que o Senhor possa andar conosco durante o caminho. Que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor vá limpando do nosso coração, das nossas vidas, o que não agrada o Teu coração, o que nos distancia da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos estar sempre aos Teus pés, Senhor, prontos para Te escutar, Senhor, prontos para tocar em Ti, Senhor, nas Tuas vestes, Senhor. Que nós possamos receber cada dia mais instrução, mais da Tua presença, mais da Tua unção, mais do Teu perdão, Senhor, porque nós somos tão falhos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Recebe-nos a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Vou me entregar em Tuas mãos. Cante para o Senhor. Faça-nos deixar de lado as nossas vontades, Pai. Em atitude de consagração, vou me entregar em Tuas mãos e aniquilar as minhas vontades. Atitudes de consagração, vou me entregar em Tuas mãos, aniquilar as minhas vontades em atitudes de recebe-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado por Tua santa e bendita presença. Graças nós Te rendemos, Pai. Amém, Senhor. Pode se sentar, queridos. Eu queria pedir que aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez permanecessem em pé. Temos algum visitante hoje pela primeira vez? Fique em pé por um instante. Queremos entregar a você uma lembrança em nome da igreja. Não? Amém. Kings Kids tem um aviso, quero chamá-los aqui à frente, o Ministério
King's Kids. Bom dia. A gente fez uma brincadeira aqui, mas é verdade. Eu entrei em King's Kids em 94, quando eu tinha 12 anos. Faz tempo. Só que eu estou aqui até hoje, nesse ministério. Meus pais fizeram parte desse ministério. E o lema de King's Kids é unindo gerações. E também uma parte do lema é gerações vivendo o reino. A proposta do King's Kids não é só fazer evangelismo, só dançar, mas é todas as gerações viver o reino de Deus. E uma das partes desse viver o reino de Deus é pregar o evangelho. E não é só as crianças que podem fazer. O João está no King's de volta, aí, ó. Né, João? Ó, o João, se o João tá, todo mundo pode. Só que ele não dança mais, nem eu. A gente faz outras coisas. Então a gente está aqui para convidar. Oi? Quase isso. Eu não fiquei, eu vou chamar o João não, né? Deixa quieto. Vai ser muita mancada com o João. Mas assim, a gente está aqui para convidar os irmãos. Não é só as crianças, é a partir de 7 anos.
para fazer parte do grupo. E você pode vir com a sua família, você que já é mais velho pode vir para trabalhar, para nos ajudar. Então a gente está abrindo as inscrições, nós já abrimos domingo passado. E quem quiser fazer parte, levanta a mão que o Davi e o Bruno vão estar com as fichas. Eles vão entregar as fichas para vocês. É uma pré-inscrição só para a gente saber quem está interessado. E as nossas atividades vão começar sábado que vem, com uma confraternização no colégio a partir das 2h. Então, vocês estão convidados para estar indo lá, passar a tarde com a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o que é o King's Kids, do Grupo Resgate. Se você se interessar para conhecer, vai lá, sábado que vem, passar a tarde com a gente, na piscina, jogando bola e conversando com a gente também. Isso, vai ter um lanche. Você que vai sábado que vem, leva R$5 e um refrigerante para a gente. Piscina cansa pra caramba, então a gente vai dar fome, então a gente vai comer depois. Um cachorro quente e um refrigerante, tá bom? Amém. Glória a Deus. Pessoal que for participar, por favor, ergue a sua mão. Nossos adolescentes e jovens estarão entregando as suas fichinhas. Os pais poderão também procurar a secretaria durante a semana e fazer a inscrição dos seus filhos também no decorrer da semana. Irmãos, nós temos alguns pedidos de oração e eu queria também convidar você que tem algum pedido, uma necessidade, alguma urgência nesse momento. Quero convidar você a ficar em pé onde você está, quero orar com você também. Nós temos algumas pessoas enfermas, o pai do nosso irmão Tadal está enfermo, está na Santa Casa agora. Estejamos orando por ele, o avô do Gustavo que estava aqui. Se você tem alguma necessidade, alguma urgência essa semana e que está preocupando o seu coração, coloque em pé. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece a vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir a tua bênção, a tua paz, o teu querer e o mover do teu Espírito Santo sobre cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós pedimos a bênção do Pai sobre aqueles que estão enfermos, doentes, sobre aqueles que estão com pendências na justiça, com causas a serem julgadas. Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor estenda as tuas mãos e que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas. Visita os enfermos, visita os leitos de hospitais, visita a tua igreja, Senhor, e abençoa, Pai, para a glória e honra de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. Irmãos, no dia 21 ao dia 23, nós teremos lá na Estância Canaã, nosso primeiro treinamento intensivo para líderes de célula. Vai ser um retiro nosso, um acampamento. E eu quero convidá-los a estar presente conosco. Começará na sexta-feira à noite, às 9h, sábado, manhã e tarde, e domingo estaremos terminando com o almoço. Eu quero desafiar você a fazer parte. Talvez você diga, pastor, eu não posso ir porque eu trabalho, não tem importância, nós já pensamos isso. Na parte da manhã do sábado, nós teremos 2 palestras em DVD e na sexta-feira à noite será apenas uma vigília de oração, um tempo de oração. As palestras darão início no sábado às 3h da tarde, para que você possa sair do teu trabalho e ir até ali conosco. Mas se você puder, eu quero desafiar você a chegar na sexta-feira à noite, às 9h. Pastor, quem? Todos estão convidados. Visitantes também podem ir? Podem. Todos estão convidados a participar desse treinamento intensivo. Nós estaremos apresentando a visão da Igreja Presbiteriana Independente de Marília em células. Então, se você está um pouco longe, não está se inteirado disso, não está participando de uma célula e gostaria de saber um pouco mais, eu quero desafiar você a estar presente conosco nesse retiro, nesse acampamento. Será um treinamento intensivo. Sexta-noite, sábado, manhã, tarde e noite e domingo até a hora do almoço. O valor é um valor super baixo, de apenas R$50 por pessoa. As crianças até 12 anos não irão pagar. Caso você tenha alguma dificuldade financeira para ir,
mas desejar ir, nos procure. O desafio é que vocês todos, toda a igreja, esteja participando. Só que eu preciso que você faça a tua inscrição. Nosso irmão Wagner e a Chile estarão ali à porta no final do culto e você pode procurá-los para fazer a sua inscrição para o treinamento intensivo para líderes de célula. Amém, queridos? Pastor Jean estará ministrando a nós a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Queridos, eu gostaria, antes de passar a palavra, que você pudesse verificar que junto com o seu boletim você recebeu também esse folder em que constam as informações sobre a Academia Bíblica. Nós temos aí algumas explicações, uma palavra pastoral e algumas explicações sobre a Academia Bíblica. E uma parte que é destacável. Nessa parte destacável se encontra a matrícula da Academia Bíblica para esse semestre, o primeiro semestre de 2014. E você tem aí todos os cursos que serão oferecidos nos domingos pela manhã e alguns cursos, na verdade um curso sendo oferecido na sexta-feira às 20 horas, que é um curso básico, aqueles que desejam fazer a sua profissão de fé, batismo, além da escola de líderes que estamos agregando aqui junto com os cursos da Academia Bíblica. Por isso eu pediria a você que pudesse ficar atento quanto a essa ficha de inscrição. Entretanto, o meu pedido é que todo aquele que não quiser fazer parte da Academia Bíblica, eu espero que seja poucas pessoas, mas se talvez você não tenha interesse, você não pode participar, eu queria pedir a você que não levasse esse prospecto para casa. Deixasse aí sobre a cadeira ou sobre o balcão. Eu pediria que você ficasse atento para isso. Caso contrário, você destaca, preenche os seus dados, se matricula no curso que quer fazer e entrega no final do culto para um dos nossos irmãos diáconos ou ainda para nossa irmã Gercei, não sei se a Meire está por aí, a Plácida. Não. Então, agora pela manhã para nossa irmã Gercei também, que vai ficar ali à porta no final do culto, e você entrega. Veja, esse currículo que nós temos aí levou em consideração muito daquilo que foi pesquisado através do questionário no ano passado. Se você se lembra, em dezembro, nós entregamos aos irmãos um questionário, onde responderam algumas perguntinhas, e nós levamos em consideração. Por exemplo, temos um curso aí que será oferecido, que é sobre o Apocalipse. De todas as pessoas que nos responderam, tivemos cerca de 150 respostas ao questionário, 21 pessoas nos pediram um curso sobre o Apocalipse. Está sendo oferecido esse curso aí. Aquilo que estamos fazendo nesses dias antes de iniciar a Academia Bíblica, que é o curso de férias, foi, na verdade, um pedido de alguns irmãos, para que nós não ficássemos com essa lacuna de tempo entre um semestre encerrado e um semestre que se iniciaria. Então, nós levamos em consideração muito daquilo que fora pesquisado no questionário. O Celso está entregando aí algumas canetas para quem precisar para fazer a sua inscrição. Pode só erguer a mão e ele vai te entregar. Então, por favor, querido, se você não tiver interesse, o meu pedido é para que você se interesse, faça a sua matrícula. Mas caso não, deixe esse folder sobre a cadeira ou no balcão, na saída. Não leve para casa, não jogue numa gaveta, porque isso tem um custo. Nós estamos sempre tentando economizar o máximo, porque sabemos que é dinheiro jogado fora, às vezes colocado dentro de uma gaveta. Então, por favor, deixe aí esse prospecto para que a gente utilize no restante do mês, até o início da Academia Bíblica. Quero também pedir aos irmãos o seguinte: nós ontem tivemos uma reunião com os professores do Ministério Infantil, e eu quero fazer um apelo àqueles que desejam
nos ajudar neste ministério, nos domingos pela manhã, nos domingos à noite, na academia bíblica, no culto da manhã e no culto da noite. Se você que tem filho pequeno, muitos têm filhos pequenos e poderiam nos ajudar numa escala, numa escala em que auxiliaria uma vez no mês, de repente, o ministério, num culto, numa recepção, na preparação de lanche, enfim, existem várias coisas que podem ser feitas. Entretanto, o que mais nós precisamos é de professores. Precisamos, de fato, de professores para nos ajudarem na instrução das crianças. Temos um material apropriado, ninguém vai ser jogado dentro de uma sala de aula. Temos um material apropriado, apostilado, em que você vai ter ali o seu roteiro do plano de aula, onde você poderá ser também instruído enquanto estuda para ministrar às crianças. Então, você que deseja fazer parte, a Adriana, cadê a Adriana? Está aí, Adriana. A Adriana vai ficar à porta no final do culto. Nós temos fichas de inscrição. A Claudinha está com algumas fichas ali, muito rápida de preencher. Você vai preencher seu nome, telefone e e-mail. Em 1 minuto você faz isso. E então devolver para a Adriana, que vai ficar à porta. Tá ok? A Adriana ficou de pé lá. Vai devolver para ela e nós entraremos em contato. Precisamos muito do auxílio dos irmãos nesse sentido. Nós estamos já entrando nas salas. As salas, em breve, nós levaremos os irmãos para conhecer o nosso espaço. As crianças já utilizarão as salas que foram reformadas nesse semestre. Então, fica aí o nosso pedido, o nosso apelo, para que nos ajudem. Abra a sua Bíblia, meu irmão, por favor, no livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth, capítulo 1. É um texto longo, mas eu queria, mesmo assim, fazer a leitura deste capítulo de 22 versículos, que diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, e cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes. Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas,
Porque, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Senhor Jesus, nós mais uma vez estamos aqui na Tua presença, meu Pai, Te adorando nesse culto. Agora, Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Eu Te louvo, ó Deus, pela leitura desse capítulo, que ele fique gravado no nosso coração. Se de tudo, Senhor, nesta manhã, o Senhor nos fizer guardar a Tua palavra lida, já teremos, Senhor, grande benefício em nossa vida cristã e espiritual. Por isso, ó Deus, eu quero Te agradecer nesta manhã, Senhor, e pedir ao Teu Espírito que me dê graça, que dê graça aos meus irmãos, para que o compartilhar da Tua palavra seja cheio da Tua presença, do Teu discernimento, da Tua direção, que seja verdadeiramente conselho de Deus para as nossas vidas. Eu oro assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu nasci numa cidade chamada Santa Fé do Sul, São Paulo. Muitas pessoas pensam que eu sou goiano, mas eu não sou goiano. Meu coração é goiano. Meu paladar é goiano. Meu jeito de falar é mineiro. Mas minha família é goiana também. E eu tenho muito de Goiás. E todo mundo pensa que de Goiás só sai dupla sertaneja. E isso é um equívoco, é uma falácia. De Goiás não sai só dupla sertaneja. Houve uma mulher por nome de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, que você não deve conhecer pelo nome, que foi talvez uma das maiores poetisas do Brasil, goiana, mais conhecida como Cora Coralina, nascida numa cidade que anteriormente fora capital do estado, conhecida como Goiás, alguns até denominam por Goiás Velho. Antes de Goiânia ser a capital, Goiás era a capital do estado. Cora Coralina foi uma mulher que se despertou muito cedo para a poesia. E era uma mulher que tinha uma vocação natural para isso. Ela escrevia com muita facilidade e com muita genialidade. Na verdade, ela mesma dizia que na época dela não se passava de ano ou de série, passava-se de livro. E ela disse que chegou até o 4º livro apenas. Então, ao concluir um ano, se concluía um livro, e aí se passava ao 4º livro, ou ao 2º, 3º até o 4º. Cora Coralina teve pouco estudo. A mãe de Cora Coralina costumava dizer que mulher sabida não arrumava marido. E ela
portanto, foi impedida, até pela mãe, de continuar nos seus estudos. O pai morreu muito cedo, quando ela ainda tinha 2 meses de idade. Cora Coralina se casou com um homem, por nome Cantídio. Esse homem era um advogado, que passara lá por Goiás, mas era aqui do estado de São Paulo. Se casaram e vieram para São Paulo. Ela morou em Avaré, morou na capital do estado, morou em Penápolis. Mas a história de Cora Coralina é uma história muito interessante. Ela foi uma mulher extremamente sofrida. O seu marido, ela mesma dizia que o marido dela não suportava o fato de ser mais culto, mas não ser mais inteligente que ela. E ela foi impedida pelo marido, por exemplo, de participar da Semana da Arte Moderna, em 1922, a convite de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato convidou-a para participar e ele não permitiu. Há uma história interessante que contam que uma vez Cora Coralina, impedida inclusive de escrever os seus poemas, porque o marido às vezes não permitia a ela fazer e dar asas a essa sua veia poética, ela começou a participar de um concurso de jardinagem. Sendo uma mulher extremamente sensível, ela começou a cuidar do jardim da sua casa, numa cidade que ela morava, e havia um concurso do jardim mais bonito da cidade. E ela ganhou. O marido, quando soube que ela havia ganhado aquele concurso, pegou uma enxada, uma tesoura e acabou com o jardim. Cora Coralina ficou viúva, por volta dos 50 anos, mais ou menos. Tinha 3 filhos para cuidar. E ela, uma filha já casada, foi cuidar dos seus filhos. Morou numa cidade aqui do interior de São Paulo, chamada Andradina. E comprou um sítio. E trabalhou 16 anos na roça. E vendia na rua banha de porco, doces, e tudo que ela conseguia produzir na roça para cuidar dos filhos. Quando os filhos já estavam criados, ela voltou para Goiás e começou a escrever novamente. Ela conseguiu publicar o seu primeiro livro apenas quando ela tinha 75 anos. E ela, na verdade, teve uma vida muito curta, no sentido de ser uma poetisa. E ela publicou outros livros, mas ela veio a falecer 20 anos depois, quando ela tinha cerca de quase 96 anos. Quase 96 anos. Mas o que me impressiona, e por que eu contei essa história de Cora Coralina? Porque alguns poemas dela me impressionam. Ela tem um poema chamado Aninha e Suas Pedras. E ela diz o seguinte nesse poema: não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras, planta roseiras e faz doces. Recomeça. Ela tem outro poema chamado Assim Eu Vejo a Vida. Ela diz assim: a vida tem 2 faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras, como lições de vida, e delas me sirvo, aprendi a viver. Um dos que eu mais gosto é esse aqui, intitulado Humildade. É uma oração. Senhor, fazei com que eu aceite a minha pobreza, tal como sempre foi. Que eu possa agradecer a vós a minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas, e ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa, e acender eu mesma o fogo alegre da minha casa, na manhã de um novo dia que começa. O que me impressiona em Cora Coralina é a doçura da alma. O que me impressiona em Cora Coralina é a candura e a sensibilidade com que ela escreve, sendo uma mulher que tinha tudo para ser
amarga. Por causa de tudo aquilo que acontece em sua vida. Cora Coralina podia ser uma mulher muito amarga. Mas me parece que o que há na sua alma é leveza e doçura. Eu gosto quando ela diz, remove as pedras, planta roseiras e faz doces. Recomeça. A Bíblia nos diz, nesse texto do livro de Ruth, que a terra de Israel está vivendo um caos político. A crise de autoridade, porque não havia rei em Israel. Há sérios problemas de limites legais. As pessoas fazem o que acham que é o correto, cada um fazia o que achava mais reto. Há problemas sociais graves, porque a fome assola a terra. Belém é tomada por fome, e o problema é tão agudo que famílias muito abastadas são afligidas. Isso pode ter se dado provavelmente por causa da sequência de ataques inimigos do tempo dos juízes, que destruíam a lavoura, o gado, por causa do pecado de Israel. Então se instala em Israel uma instabilidade econômica, uma instabilidade econômica. E esse povo passa a viver um tempo de muita aflição. Em Belém de Judá, a Bíblia diz que há fome. E não há fome apenas naquela cidade, mas na terra. Nesse contexto, nós somos apresentados a uma família, a família de Elimeleque. É uma família de efrateus, segundo o versículo 2. Um comentarista chamado David Atkinson, ele diz que os efrateus e as passagens que falam sobre os efrateus sugerem uma dignidade especial. Alguma importância na pessoa estar ligada a um efrateu ou ser um efrateu. Indica provavelmente que estamos sendo apresentados a uma família bem estabelecida, abastada, rica. O verso 19 explica que Noemi era alguém muito conhecida, a ponto dela dizer, ditosa eu parti, mas volto pobre. Outro comentarista, por nome Leon Morris, ele sugere que esta família pertencesse à aristocracia local. Uma família que, quando partiu para Moabe, era conhecida como uma família rica. Eu queria estudar com os irmãos, nesta manhã, o tema da amargura da alma. Esse primeiro capítulo se concentra na pessoa de Noemi. O nome Noemi significa amável, encantadora, agradável, doce. Mas essa mulher, quando está voltando de Moabe para sua terra, Belém de Judá, ao avistar as antigas amigas que olham para ela e dizem, lá vem Noemi, ela diz, por que vocês me chamam Noemi? Me chamem de Mara. Porque Deus descarregou contra mim a sua mão e muita aflição trouxe sobre a minha vida. Mara significa amarga. E o conselho bíblico para nós é que nós devemos lançar fora toda amargura. Efésios capítulo 4, versículo 31. É que nós não devemos permitir que brote em nosso coração uma raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15. E essa mulher, Noemi, não uma vez, mas mais de uma vez nesse capítulo, ela se mostra amarga e amargurada com as situações que haviam envolvido a sua vida. Aquele momento era um momento grave. Elimeleque, marido de Noemi, toma uma decisão. Vai com a família para Moabe. Saem de Belém e vão para Moabe, cerca de 80 quilômetros de distância. E quando chegam lá, uma sucessão de problemas, de crises, de dramas se abatem contra essa família. Primeira coisa que eu gostaria de estudar com os irmãos nessa manhã. Por que a nossa alma se amargura? Por que a alma de uma pessoa pode se transformar em amarga, ao invés de ter candura, doçura, amabilidade, pode se tornar amarga? Por quê? Noemi amargurou-se por causa dos dramas e das tragédias que sucederam sobre a sua casa. Primeiro, Noemi teve na sua casa problemas financeiros. A família de Noemi era bem situada, mas a crise não escolhe porta. Crises se abatem sobre
palácios e casebres. Os ventos, queridos, das tempestades, não escolhem se a casa onde eles vão bater são casas ricas ou casas de pobres, se são casas de pessoas cristãs, crentes ou não. Simplesmente os ventos são imparciais, indiferentes quanto a isso. As tempestades chegam, e elas chegam de modo completamente indiscriminado. Não escolhe ninguém. Havia fome na terra. E a fome havia também batido a casa de Elimeleque. E a fome é talvez um dos maiores dramas da vida. Há um relato nas Escrituras que nos fala que alguém pode chegar a situações limites, a situações de uma fronteira muito próxima com a insanidade, por causa, inclusive, da fome. Segundo Reis, capítulo de número 6, nos conta a história de mães que fizeram um acordo num tempo de fome, em que uma iria dar o seu filho para ser cozido e comido. Eu estou falando, e isso está na Bíblia. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 25 a 29. E depois, no dia seguinte, a outra daria o seu filho para que pudessem comer. Fome. É um drama. E a Bíblia diz que havia fome na terra, os problemas financeiros se abateram sobre essa casa, e eles estavam tentando fugir em busca de uma solução. No meio desse caos e dessas crises que vão se estabelecendo na vida, muitas vezes nós somos levados a tomar decisões. Há decisões que nós podemos aguardar. Há coisas que a gente pode protelar. Podemos procrastinar em algumas decisões, dizer, não preciso decidir agora. Eu posso deixar para amanhã. Eu decido outro dia. Mas há decisões que precisam ser tomadas urgentemente. E nesses momentos nós corremos o risco de errar. E me parece que decisões erradas também foram tomadas aqui. A decisão de sair de Belém, de Judá, e ir para Moabe, pode ter sido precipitada. Eu pergunto, seria a melhor alternativa para essa família? Moabe era uma terra idólatra. As origens de Moabe são origens confusas. Moabe nasce de um incesto de Ló com sua filha. Moabe foi uma terra que escravizou Israel por 18 anos, num determinado período dos juízes. Os moabitas causaram muitos problemas para Israel, mas de repente, talvez houve-se uma notícia de que em Moabe ainda havia algum recurso sobre toda aquela crise que havia se abatido sobre a terra, mas Moabe talvez ainda fosse um reduto de alguma esperança. Elimeleque arruma as coisas, pega a família e vai para Moabe. A religião cananeia controlava o processo da natureza com rituais da fertilidade. Era permitido, inclusive, na religião moabita, cananeia, a prostituição cultual. Eles adoravam a um deus chamado Camus. E o deus Camus era um deus que exigia sacrifícios humanos. Os moabitas não eram um povo como o povo de Israel. E Elimeleque diz, vamos para Moabe. E vão. Quando chegam em Moabe, perdas. Noemi perde o seu marido, Elimeleque. Malom e Quilion casam-se com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. 10 anos se passam e os meninos morrem. Malom e Quilion morrem. E Noemi se vê numa situação de desamparo. Sem o marido, sem os filhos e com 2 noras. E como se não bastasse, há uma separação em vida. Porque Orfa, embora tenha tentado permanecer com sua sogra, Noemi é tão reticente, tão refratária à ideia de levar Orfa e Ruth para Judá, para Belém, que tal era a insistência que Orfa cede e volta para sua casa.
Eu não vejo isso como algo simples. Talvez ali uma ruptura acontece, porque me parece que a relação dessa sogra com as suas noras era uma relação muito boa. Meus irmãos, quais são os nossos dramas? Quando as crises chegam à porta da nossa casa, sejam elas através de problemas financeiros, desemprego, problemas emocionais, depressão, enfermidades físicas, morte de entes queridos, problemas conjugais, divórcios, maltrato, pessoas que foram abusadas quando crianças e continuam carregando esses traços de angústia na alma, de ferimento emocional, de amargura, ódio dos pais, dos irmãos, sentimento de rejeição. E aí, diante desses dramas, que podem ser os mais diversos, a amargura pode se instalar. E o problema da amargura é que a Bíblia diz que ela é uma raiz, ela é uma semente. E a semente pode crescer, e as raízes podem se aprofundar. Por isso, o autor aos Hebreus diz: tenham cuidado, fiquem atentos, para que nenhuma raiz de amargura brotando cause um mal contra vocês. E esse mal contamine a muitas pessoas, porque a minha amargura não fica comigo. A minha amargura vaza pelos poros. A minha amargura contamina as pessoas. A minha amargura é um fel que vai sendo destilado através das minhas palavras, através das minhas emoções, através do modo como eu ajo, até mesmo quando eu estou bem intencionado, se o meu coração está amargo, eu posso contaminar pessoas com a minha amargura. Segundo lugar, queria que você observasse comigo nesse texto sintomas de uma alma amargurada. Podem existir outros, mas eu queria apenas usar aqueles que eu vejo no texto. O primeiro deles é o envelhecimento precoce. O verso 12 diz que Noemi diz assim: eu sou velha demais. Ela ainda conclui dizendo assim: eu não tenho esperanças. Eu não tenho esperança. Eu sou velha demais, não tenho esperança. Noemi é uma mulher que tem forças para caminhar de retorno de Moabe para Belém de Judá, 80 quilômetros. O problema de Noemi não era que ela era velha demais. O problema de Noemi é que os sonhos de Noemi haviam morrido. Porque ela atrela a ideia de estar velha demais ao fato de não ter mais esperança. E quando os sonhos morrem, quando a nossa esperança se esvai, irmãos, nós envelhecemos na alma. Nós paramos de sonhar, de acreditar que alguma coisa pode ser diferente, que a nossa vida pode ter um desfecho diferente do que das situações e circunstâncias que se abateram sobre nós até agora. A declaração de que sou velha demais é quase uma declaração de que eu estou no limiar das minhas forças e eu vou morrer em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu morro. E se Deus quiser, eu saio dessa vida. E deixo esses problemas. Há um outro sintoma. Noemi é incapaz de ver beleza na vida. Uma pessoa amargurada não consegue ver beleza em nada ao seu redor. Noemi está rodeada de duas noras impressionantes, fabulosas, extraordinárias. São mulheres pagãs, de uma religião cananeia, mas são pessoas admiráveis. Essas mulheres estão dedicando suas vidas a Noemi, mas ela está amarga demais para enxergar. No versículo 11 ela diz assim: por que iris comigo? A pessoa não consegue enxergar ao seu redor que existem pessoas que o amam. Às vezes a pessoa vai se amargurando tanto na alma que ela não consegue ver que ao redor existem pessoas que a amam. E que a amargura dela faz com que essas pessoas que a amam sofram. Eu vejo ainda no versículo 12 e 13 desse texto
Quando Noemi diz: voltem para casa, minhas filhas, esqueçam de mim, eu sou velha demais, eu não tenho mais esperança. Se eu tivesse marido e houvesse filhos, acaso vocês iriam esperar? Noemi está se reportando aqui a uma lei judaica, a lei do levirato, que quando um filho morria, se houvesse um filho solteiro naquela casa, a cunhada se casaria com esse filho. Lembram daquela história em que Jesus diz, em que os fariseus chegam para Jesus com uma pegadinha, dizendo assim: se uma mulher morrer e não tiver descendência, e se casar com o irmão daquele, segundo, e não deixar descendência, o terceiro, o quarto, a viúva negra, né? Matou 7. Aí a Bíblia diz que Jesus diz: vocês não estão entendendo, né? A questão não é essa. O problema aqui não é Jesus. Eu estou só me reportando a situação. É a lei do levirato. E Noemi está se referindo a essa lei, dizendo: olha, se acaso eu tivesse filhos, vocês iam esperar eles crescerem para se casarem com eles? Não, filhas minhas, por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. É a perda da esperança. A esperança é o motor da alma, meus irmãos. E Noemi perdeu as esperanças. A esperança é aquilo que motiva a nossa vida a caminhar, sabe? Se eu, como pastor, deixar de olhar, de ter sonhos, de enxergar o futuro, de acreditar que coisas podem ser transformadas, mudadas, o meu ministério definha. Se você, como pessoa, parar de olhar para o futuro e para a sua casa e para a sua família como algo em que você pode investir porque vai dar bons frutos, a alma definha. Porque a esperança é o motor da alma. Há uma outra questão aqui que me parece um sintoma gravíssimo de uma alma amargurada. A visão míope de que Deus é nosso inimigo. Olhe para mim, por favor. Noemi é uma mulher muito crente. Eu não tenho uma dúvida disso quando eu leio esse texto. Mas ela está amargurada. Por que eu não tenho dúvidas que Noemi é uma mulher crente? Observe o verso 8. Ela diz o seguinte: ao querer se despedir das suas noras: o Senhor use convosco de benevolência. Noemi sabe que Deus é benevolente, mas pensa que ele está muito descontente com ela. Noemi é uma mulher crente, ela dá testemunho da sua fé, meus irmãos. Ruth é uma mulher pagã. A religião de Ruth não é a religião judaica. Mas quando ela vai fazer a sua declaração de que ela vai continuar com a sua sogra, ela diz para a sua sogra: eu vou ficar contigo. Onde quer que morreres, morrerei eu. O teu Deus será o meu. Noemi foi para a terra de Moabe, mas ela não foi contaminada pela religião cananeia. Pelo contrário, ela contaminou as suas noras. De modo que Ruth volta dizendo: eu não quero ficar aqui, eu não quero mais fazer parte disso, porque eu vou voltar com você, e aonde você morrer eu vou ficar. Agora o teu povo vai ser o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. Você acha que essa mulher é uma mulher descrente? Essa mulher dá testemunho da sua fé, mesmo no meio das suas crises. Mas ela está muito descontente, e pensa que Deus está contra ela. Ela está em fel de amargura. E ela começa a olhar para Deus como um inimigo. O versículo 13 nos diz que ela diz: a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Deus havia descarregado contra ela a mão. O versículo 12. O versículo de número 20 diz o seguinte: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O Senhor descarregou a mão sobre mim. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21 ela diz:
visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Meus irmãos, quando a gente começa a olhar para a vida e pensar que Deus está contra nós, isso é gravíssimo, meu irmão. Porque se Deus está contra mim, o que me resta? A declaração bíblica é ao contrário disso. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais um sintoma, rapidamente eu vou encerrar. O sintoma de uma alma amargurada é a busca pela solidão. Noemi quer ficar sozinha. Ela não quer companhia na longa viagem até Belém. São 80 quilômetros. O versículo 11, o versículo 12, o versículo 18 nos falam que essa mulher sempre tenta buscar para si a solidão e o ostracismo. Não quero companhia. Não quero ninguém ao meu redor. Irmãos, me deem 1 minuto apenas. Porque eu seria, por demais, infiel se eu pregasse esse texto a você, apresentasse as causas que podem nos levar à amargura, ou os sintomas de uma alma amargurada, sem apresentar a cura para uma alma amargurada. Porque esse capítulo também me apresenta cura para isso. O versículo 6 nos mostra que a cura para uma alma amargurada é saber que Deus continua atuante no mundo. A notícia que Noemi recebe não são expressas nos termos assim, ó, o tempo em Israel melhorou e choveu. Houve uma mudança na economia, Israel teve superávit esse ano. Não, a notícia que Noemi recebe é assim, ó, o Senhor se lembrara do seu povo. Os dramas e tragédias que assolam a vida tendem a nos fazer e a pensar que Deus está ausente. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã, em nome de Jesus, Deus continua vivo, Deus continua ativo, Deus continua presente, Deus continua atuante, Deus continua trabalhando. As mãos de Deus não se ausentaram. A pessoa de Deus continua reinando no trono e Deus continua atuante no mundo. É preciso que nós creiamos nisso. Isso sara e cura a nossa alma. É preciso que nós saibamos, queridos, e percebamos que ao redor há pessoas que nos amam. O amor é doce e aplaca a acidez da amargura da alma. Lá havia Noemi, e ao seu redor Ruth, havia Orfa. Terceiro, reconhecer que Deus é a fonte de todo o bem. Quando Noemi diz que Deus use de benevolência para convosco, ela está declarando, sim, que ela ainda crê que existe bem em Deus. E como diz o Salmo, em breve eu verei a bênção de Deus na terra dos viventes. Eu viverei a bênção de Deus na terra dos viventes. Não se engane, meu irmão. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descem do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é bom para com Israel. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vós intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que se conserve muita gente em vida. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Todas são declarações bíblicas de que Deus é a fonte de todo bem. E eu encerro, meus irmãos. O que cura a nossa alma quando a amargura lança suas raízes? Crer na doutrina da providência de Deus. De fato, todas as coisas cooperam para o bem. Quando Noemi volta, chega a Belém, não por casualidade, mas por providência, ela chega no princípio da cega da cevada. A vida está nas mãos de Deus. Um tempo em que mulheres que não tinham nada,
vão se usufruir de uma lei em Israel, em que, no tempo em que há a semeadura, os semeadores devem deixar, em que há a ceifa, os ceifeiros devem deixar grãos para trás, para que os pobres tomem aquilo e não morram de fome. A Bíblia diz que Ruth vai até um campo de um homem chamado Boaz. E Boaz se torna seu resgatador. Outra lei em Israel, a lei do resgate. E a Bíblia diz que de Boaz e Ruth nasce um bebê, por nome Obed. De Obed nasce outro bebê, por nome Jessé. De Jessé nasce outro homem, por nome Davi. E de Davi é chamada a linhagem de Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador da humanidade. Deus é capaz de pegar as maldições, os dramas da nossa vida e transformar isso em bem. E não apenas para mim, mas para conservar muitos em vida. E foi isso que Deus fez em Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Querido, eu sei que isso não é Bíblia, mas eu vejo a graça de Deus em coisas tão especiais da vida. Esse poema de Cora Coralina me chama a atenção e eu guardo no meu coração. E eu queria deixar isso para você nessa manhã. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras. Constrói novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove as pedras. E na terra que fica, com a remoção dessas pedras, planta roseiras. Faz doces. Recomeça. Se você quer orar comigo nessa manhã, queria convidar você a ficar de joelhos aí onde você está. Você não é constrangido a isso. Só se você no seu coração sentir anseio e desejo por isso. Eu queria pedir a você que nessa manhã removesse as pedras. Porque o teu coração não é duro. São as pedras que você acumulou no solo do seu coração que fez isso. Remove as pedras. Planta roseiras. Faz doces. Recomeça. Reconstrói a sua vida. Porque Deus te trouxe de volta para Belém de Judá, Noemi. Você não é Mara, você é Noemi. Deus te trouxe de volta para a terra dele, no tempo da provisão, no tempo da provisão, na colheita da cevada. Então remove as pedras, planta roseiras, faz doces, deixa a amargura, faz doces. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Nesta manhã, Senhor, nós queremos remover as pedras. Nessa manhã, nós queremos preparar o solo e plantar rosas que exalam bom cheiro,
que são colírio para os olhos daqueles que estão cansados. Nós queremos plantar rosas que nos chamem a atenção pelo colorido multiforme, que expressam toda a sua graça. Senhor, nós queremos fazer doces e não continuar, Senhor, nos nutrindo do fel e da amargura, porque o Teu nome é doce, porque o Senhor foi doce até no momento mais duro, quando cuspiam no Senhor naquela cruz, quando te feriam e te maltratavam, Senhor, naquela cruz. O Senhor não rogou uma maldição sobre aqueles que isso faziam, mas clamou ao céu: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E mesmo quando o Senhor tomou o fel, esse fel não foi para o seu coração, Senhor, porque o seu coração era doce, Senhor Jesus, doce, doce e doce. Traz dessa doçura sobre a nossa vida nesta manhã. Traz dessa doçura sobre a nossa vida nesta manhã. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Você pode oferecer um abraço a quem está do seu lado? Ó Senhor Deus, tira toda a amargura do nosso coração. E obrigado porque para uma alma amargurada que procura a Tua presença, encontra vida, encontra esperança. Obrigado, Senhor, porque Noemi foi uma mulher marcada pelos frutos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Ó Deus, que as nossas gerações futuras possam olhar para nós e ver que aprendemos a lidar com as amarguras desta vida. Obrigado porque o Senhor tem frutos para cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.